Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Cotidiano, o seu programa de saúde, bem-estar e informações relevantes para o seu dia a dia. Esse é o nosso último programa do ano, o programa de Natal, um dia muito especial, e eu estou aqui também com um convidado bastante especial, um amigo já de longa data. Ele é pastor, ele é escritor, ele é teólogo, ele é presidente aqui da Associação de Pastores aqui de São José. E hoje nós vamos conversar um pouquinho justamente sobre isso. Eu estou falando dele, pastor Jalmir. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Ivan. Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite para você que assiste aqui a qualquer horário o programa. Que Deus abençoe sua vida. É um prazer estar aqui com vocês hoje, com o Ivan, que já conheço há longa data também, que tem sido assim um instrumento muito interessante nas mãos de Deus aí para a sociedade, para abençoar muita gente, viu? Que Deus abençoe e bom dia a todos. Jalmir, última semana e penúltima semana do ano, né? Estamos aí chegando, véspera do Natal, quinta-feira, né? O dia que vai ao ar o nosso programa. Depois haverão reprises também pelo canal de YouTube. Você vai poder estar vendo em qualquer outro momento, mas nós estamos gravando em especial para essa semana de Natal. E eu queria começar justamente falando sobre isso. O que é o Natal para você, Jalmir? Olha só. Então, interessante, né? Porque eu enquanto cristão, né, o Natal para mim tem um significado muito especial, que o nascimento de Nosso Senhor Jesus, o nascimento de Cristo, do Salvador, e que me remete à minha infância, apesar, né, o Natal ele tem significado para mim porque apesar de eu ter tido uma infância bem difícil, bem complicada, né, eu nasci na década de 70, então aí a infância foi bem dura na época, né, e com inflações estratosféricas, com dificuldade, aí eu me lembro que os presentes eram assim, com muita dificuldade para ser adquiridos, mas o Natal lá em casa, né? Eu tenho uma recordação bonita sempre da árvore de Natal, o meu pai e a minha mãe que sempre tiveram esse cuidado, a gente pegava o pinheirinho, né? Não era, inclusive esse ano lá em casa, né? A gente comprou um pinheirinho de verdade, não é artificial, né? Legal. Porque a minha filha gosta muito também, meu filho, então a minha esposa, a Silvia, ela preparou lá uma árvore, decorou bonitinho e me remete à minha infância. Eu lembro dos presentes, tá, que eu ganhava no Natal lá do pai, da mãe, caminhãozinho de madeira, revólver que atirava feijão, milho. Então assim, foi uma infância de rua, de brincar, de correr, de pular, de cair, de se machucar, e o Natal tem uma marca especial no meu coração, né? Então, assim, todos os anos, né? E esse ano em especial, o Natal vai cair num domingo, né? Sinceramente, eu não me lembro de outro Natal que tenha caído assim no dia de domingo. E esse Natal vai ser no domingo. A gente reúne a família, a gente, né? Tomara que essa chuva toda pare para as pessoas poderem transitar, viajar, encontrar os seus familiares. Estamos orando nesse sentido. E, enfim, Natal é alegria, é família reunida, é culto, é celebração, é gratidão a Deus por tudo que Ele já fez e por tudo que a gente acredita que Ele ainda vai fazer na nossa vida. É isso. Legal. E você falava da recordação de infância. Eu lembro, que também não sou tão mais novo assim, que nós morávamos na roça, né? E a presente de Natal... presentes era só no final do ano, no Natal. Sim. Se comprava uma vez por ano, a gente tinha a possibilidade de ir com os meus pais para a cidade, aí tinha vendido as colheitas e tal, e aí escolhia-se um presente. Então, mas eu queria te perguntar se há uma situação específica para você, tanto da sua infância, adolescência, juventude, ou o mais recente que seja, um fato marcante para você envolvendo o Natal. Tem uma situação assim bem interessante, tenha sido divertida, emocionante, assim, especial para você, que está relacionado com o dia de Natal ou com o período de Natal? Cara, assim, ó, para mim, Ivan, como eu te falei, o Natal ele me remete muito à minha infância. Marcante para mim, dois momentos, né? Eu acho que o primeiro momento, quando eu me tornei pai, certo? E eu repliquei aquilo que o meu pai fazia comigo, né? Eu perdi meu pai agora em 2020 para Covid-19, né? Ele faleceu
em agosto de 2020 por conta do coronavírus, etc. Mas a minha recordação, né, de quando era menino, né, deu uma vez vê-lo acordar de madrugada, né, para colocar os presentes no pé da árvore ali, né, e aquela imagem, aquela cena, mesmo sabendo que não era, né, eu tenho um probleminha com o Natal só em relação ao Papai Noel. Pois é, eu ia te perguntar se você se decepcionou em descobrir que não era o Papai Noel, era o teu pai que colocava os presentes. Assim, o problema, existe um problema hoje que é a comercialização do Natal, né? Eu não quero fugir do assunto, mas é essa coisa de substituirmos os verdadeiros sujeitos do Natal. A mesma coisa que acontece na Páscoa, né? Você coloca um coelho para substituir Jesus que morreu por nós lá na cruz do Calvário. E no Natal a mesma coisa, Jesus nasceu por nós, para nós, né? Enfim, e a gente coloca o Papai Noel no lugar dele. Então, mas quando eu era criança eu acreditava com certeza em Papai Noel, né? Para mim era o bom velhinho que trazia o presente, aquela coisa toda. Mas eu me lembro, e isso eu tenho claramente na minha cabeça, uma ocasião em que eu fiquei acordado para ver, colocar o presente no pé da árvore, e eu vi quando o pai foi lá e fez isso. Ele colocou ali. O meu pai era um homem que tinha os defeitos dele, as falhas dele, né? Ele era mineiro em Criciúma, trabalhava muito, a gente tinha uma relação um pouco complicada no sentido de que ele não dialogava muito, não conversava muito, até por uma questão cultural. Ele foi criado assim, educado assim, e não conseguiu mudar essa realidade. Mas eu lembro dele se sacrificando. Né? Eu lembro de um Natal, por exemplo, que foi muito marcante para mim. Eu não tinha bicicleta, né? E o meu pai também não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta nova para mim. Isso para mim eu acho que é a mais importante de todas. Ele comprou uma bicicletinha velha, usada, Monareta, né? A marca Monareta, que também revela a idade, né? É das antigas, revela a idade. E aí ele lixou, ele mesmo, né? O meu pai gostava de reformar coisas, então ele lixou, ele pintou de vermelho, não me esqueço, né? Ele pintou a bicicleta e me deu no Natal, e eu não me esqueço isso. Isso para mim foi muito marcante, foi muito importante, foi muito bacana na minha vida, no meu coração. E ficou essas, mas estou lá em casa todo ano, assim, é inaceitável não fazer isso. Nós temos árvore de Natal, a gente decora a casa para o Natal e a gente celebra o Natal em família. Legal. Você estava falando sobre a substituição e eu estava lembrando aqui que essa semana que passou teve um fator bem interessante, que o João agora ele entrou na onda de querer gravar vídeo. Ele pede, né? Se eu tô gravando, ele já fala, pai, eu quero gravar também. Gravar lavando louça lá. Isso, daí agora ele entrou na onda de que ele quer fazer vídeo. Aí agora ele quer colocar o microfone, ele não quer mais gravar sem, ele já quer colocar o microfone. E esses dias eu perguntei para ele assim, sobre o que você quer falar no seu vídeo, João? Ele falou assim, eu vou falar sobre Jesus. Aí eu falei assim, tá, o que você vai falar? Daí eu comecei a gravar, né? Daí ele falou assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, tal. Daí nós ficamos tristes, mas depois ele ressuscitou e surgiram todos os coelhos. Eu fiquei olhando assim e falei assim, a parte do coelho. Porque ele juntou as duas histórias. Ele lembrou que Páscoa tinha a ver com a ressurreição de Jesus, mas ele também lembrou do coelho, né? E aí ele falou, daí Jesus ressuscitou e todo mundo ficou feliz e surgiram todos os coelhos. Daí eu falei, tá, foi assim então que nasceu o coelho da Páscoa. Ô Jalmir, mas a gente percebe essa questão do Natal, né, que envolve muito essa questão de família. É um momento família, onde as famílias se reúnem. E eu achei interessante você comentar que você reproduz alguns aspectos do seu pai com relação à festa, né? Ao mesmo tempo você deixou claro que ele não era perfeito, como nenhum de nós somos. E você tem um livro, Como Fazer a Sua Família Dar Certo, né? Então vamos entrar um pouquinho nesse aspecto da família. Sempre quando eu atendo algumas pessoas no trabalho de treinamento comportamental, eu percebo que é muito comum essa reprodução, né? Sim. Você acabar reproduzindo atitudes, comportamentos dos pais. E geralmente
são comportamentos, aquele que você mais abomina, geralmente são comportamentos que você também tem. Com certeza. Né? E eu sei que você vem trabalhando isso, trabalhando com família há muito tempo e também trabalhando em si mesmo. Que tipo de comportamento que você já se pegou reproduzindo e que você diz assim, opa, esse comportamento não é legal, e que você remete a esse comportamento parecido ou semelhante que você herdou do seu pai ou da sua mãe? Você já passou por essa situação assim? Sim, assim. Eu me tornei pastor muito jovem, né? Com 18 para 19 anos de idade. Então, esse ano agora eu completei 32 anos, né? Como pastor que trabalha com famílias, com pessoas e principalmente com casais. Né? Então, assim, eu trabalho principalmente com casais, com maridos e esposas, e a gente entende que o casamento, ele é uma instituição abençoada por Deus, é uma instituição que partiu do coração de Deus. Eu costumo dizer que Jesus fez o primeiro milagre num casamento em Caná da Galileia. Ele podia ter feito qualquer outro, em qualquer outro lugar, mas foi em Caná da Galileia com o propósito de nos mostrar o interesse de Deus. A importância da família para ele, né? E exatamente. Né? Eu costumo dizer que Deus primeiro criou a família. Quando a família caiu, aí Deus criou a igreja, né, para levantar a família, para reerguer a família, enfim. Eu venho de uma família, como eu disse, muito pobre. Meu pai era alcoólatra, né? A minha mãe foi uma pessoa que ela tinha um temperamento muito nervoso, ansioso, né? E por conta disso, os dois tinham um casamento cheio de conflitos, né? Conflitos de temperamento, né? O meu pai fleumático e por isso muito procrastinador, que é característico do temperamento. Sim. E essa herança eu tive dele. Então uma coisa que eu aprendi, assim, eu tenho características da minha mãe e tenho características do meu pai bem fortes, bem marcadas, bem intensas mesmo e pontuais. Mas eu estudei essa questão dos temperamentos, Ivan, sabe? E eu entendi uma coisa, que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos, né? Então a gente precisa aprender o quê? A policiar tudo aquilo que a gente tem de ponto forte e tudo aquilo que a gente tem de ponto fraco, porque fazendo isso a gente consegue equilibrar o nosso comportamento. Você não muda um temperamento. Então assim, eu sou fleumático e eu sou procrastinador, ponto final. Eu não consigo mudar essa coisa. Quer dizer, eu tenho uma tendência a empurrar as coisas com a barriga, eu tenho uma tendência a procrastinar as coisas, deixar para amanhã, sou cuca fresca, eu não... Tipo assim, eu vou dar um exemplo lá de casa agora, tá? Eu tenho que... A minha esposa já montou a árvore de Natal, já arrumou tudo, tá tudo bonitinho e tal, e me entregou lá o pisca-pisca, perdão, para eu colocar lá, perdão, fora. Eu não coloquei ainda. Por quê? Porque o meu tempo é bem corrido, é bem complicado e eu quero fazer isso. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu anoto as coisas que eu tenho que fazer, eu já me programei, né? Amanhã é o dia que eu vou colocar o pisca-pisca. Antes do Natal ele vai estar lá e daí depois ele fica Se Deus quiser, vai dar. Se Deus quiser. Ele fica mais um pouquinho lá. Mas uma marca forte que eu tenho, no caso, como herança do meu pai, é a procrastinação. Essa coisa de postergar, deixar para depois, empurrar com a barriga, etc. e tal. Uma marca que eu tenho da minha mãe, por exemplo, é a questão de confabular muito, ou seja, eu faço muitas ideias das coisas e das pessoas. Então tem coisa que é bom e tem coisa que é ruim. Né? Você corre o risco de aumentar algumas coisas, né? Não se torna um mentiroso, mas você acaba... Dá uma floreada, né? Você dá uma floreada, você acaba, como é que eu vou dizer assim, sensacionaliza demais uma cena, um acontecimento, uma coisa. Então isso é uma herança que eu tenho dela também, que eu trabalho muito para corrigir, para não acontecer. Então, o autoconhecimento, aquela coisa do conhece-te a ti mesmo, né? Esse autoconhecimento, ele é importantíssimo para você equilibrar certos comportamentos, atitudes que você recebe, né? Por exemplo, eu converso muito isso com o meu filho. Né? O meu filho, ele herdou o temperamento da mãe. A minha filha herdou o meu temperamento. Eu não sei se eu posso usar essa expressão, é uma herança e tal.
Eu não sou psicólogo nem coach, então eu leio e estudo muito. Mas eu percebo que ela tem essa herança minha, né? E o meu filho tem a herança da mãe ali, do temperamento e tal, que reflete no comportamento. Então eu converso muito com eles e eu pontuo para eles essas manifestações, né, comportamentais, para que eles também aprendam a policiar e corrigir. É um desafio que todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas, enfim, basicamente seria isso. Até você já começou a responder, mas eu queria que você fosse mais específico. Se em algum momento, assim, durante a criação dos filhos, né? Porque eu perguntei daquilo que você tem dos seus pais e você começou a falar daquilo que os filhos têm de vocês. Mas em algum momento específico, assim, você se pegou, tipo, prestes a ser um pouco mais incisivo na correção de um comportamento de um dos teus filhos e você falou assim, sou eu se manifestando nele. O tempo todo. O tempo todo, né? Principalmente assim, como a minha filha, eu disse que a Débora herdou muito do meu temperamento, né? Então o comportamento dela é muito parecido com o meu, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas, né? E principalmente as coisas negativas assim, eu até brinco com ela. Hoje não é mais aquela coisa de eu corrigir ela, né? E me autocondenar. Eu não faço isso, eu sou curado disso. Mas eu falo para ela, você está fazendo exatamente aquilo que eu já conversei contigo, que é um defeito nosso. Né? Principalmente nessa questão da procrastinação, né? do isolamento. Né? Por exemplo, assim, eu sou uma pessoa que o ficar sozinho para mim faz bem. Apesar de eu trabalhar com muita gente o tempo todo, eu gosto... Tá? Eu gosto do isolamento. De ter um momento de só. ter o meu momento só, de ficar sozinho. E a minha filha trabalha home office. Então, para ela isso é o paraíso. Tá? Essa coisa dela ficar em casa é o paraíso. Ela não precisa sair, ela não precisa ir para a rua, ela não precisa se relacionar com outras pessoas, porque é uma herança. Então eu corrijo isso nela. Eu falo, tu tá fazendo aquilo que você sabe que não é para fazer e você tá fazendo. O mesmo acontece com meu filho, porque ele também tem heranças minhas. Né? Então o tempo todo eu também falo com ele sobre isso. Eu digo, cara, você tá fazendo isso sabendo que isso é um ponto fraco, é um ponto negativo e que tem que ser policiado e corrigido. Legal. A psicologia diz que quando nós falamos de características comportamentais, de personalidade, né? Tem questões genéticas que já nascem ali com a criança, porque tem coisas que às vezes muito cedo, eu às vezes vejo isso, você também deve ter percebido com seus filhos quando era criança, que haviam comportamentos que não tinha ainda como eles terem aprendido, que nasceu com eles. Às vezes eu via o João fazendo algumas coisas, às vezes até o jeitinho de dormir, ou o jeitinho de falar, falava, nossa, mas eu durmo assim, desse jeito, né? Coisas às vezes mínimas, né? Exatamente. E há também a questão do ambiente, né? Então, genética e ambiente. Então, acaba que às vezes as duas coisas acabam coincidindo, porque você tem a genética, que já veio, e aí você tem um ambiente onde às vezes o pai ou a mãe ainda não aprendeu a lidar com isso e acaba também manifestando aquele comportamento e aquilo vai só fortalecendo muito isso, na criança, né? O tempo todo a gente vê isso, né? Então assim, como eu falo muito sobre casamento, eu falo para casais, né, bastante, né, eu digo o seguinte, que o casamento é o ambiente onde nós temos a possibilidade, a oportunidade, tá, de corrigir a nossa própria vida na próxima geração ou piorar aquilo que já é um problema na nossa vida. Entende? Então, assim, por isso que essa questão, Ivan, do autoconhecimento, né, que é uma área que você brilha, que você domina, e é uma área que eu tenho aprendido ao longo da minha carreira pastoral, da minha missão pastoral, essa coisa de você ser capaz de conhecer as tuas limitações, as tuas fraquezas, os teus defeitos, porque todos nós temos pontos fracos e fortes, em várias áreas da nossa vida, todos nós temos atribuições, todos nós temos predicados, virtudes, coisas positivas, mas também temos defeitos, temos falhas, temos fraquezas, temos problemas e que nós precisamos ser capazes de reconhecer. E aí, nesse caso, eu estava falando isso agora esses dias lá em casa para minha família. Nós estávamos falando sobre dinheiro, que é um assunto que eu acho que as famílias têm que discutir mais, né? Então assim, por exemplo, eu posso tomar um remédio? Eu posso, mas isso pode dar errado.
Então eu preciso ter um médico que me acompanha para me ajudar na questão da minha saúde física. Sim. Ponto. Eu posso mexer no motor do meu carro, lá na elétrica do meu carro? Eu posso, mas eu não domino isso. Então é importante que eu tenha um mecânico, alguém de confiança que vai cuidar do meu carro para mim, certo? Eu posso cuidar da manutenção da minha casa, elétrica, hidráulica? Posso. Mas seria importante, se eu não domino isso, que eu tivesse alguém que cuidasse disso para mim e me ajudasse nesse sentido. Quando se trata, por exemplo, de casamento, né, ninguém nasce sabendo. O casamento do pai e da mãe é só uma referência. Mas eu vou ter a minha própria experiência, porque nós somos indivíduos, cada um tem uma digital, cada um tem uma íris, nós somos indivíduos. Então nós precisamos do quê? É importante a gente ter alguém, um terapeuta, um pastor que seja da área, que conheça o assunto, para me ajudar nas minhas relações de casamento. Me ajudar. É a questão emocional. Hoje você trabalha com pessoas nas questões emocionais, comportamentais, e é certo a gente ter um profissional que nos ajude naquilo que a gente não domina, com certeza. Por que eu falei que eu estava falando sobre dinheiro? Né? Porque o meu filho disse assim para mim: ô pai, por que o senhor não eu guardo um dinheirinho lá todo mês, 100 reais, 200 reais, guardar é importante. Né? Eu aprendi com um amigo meu que a gente tem que guardar uma parte do que a gente ganha, tal. Então eu comecei a guardar um pouquinho. Aí o meu filho disse assim: por que o senhor não aplica? Eu disse: porque eu não sei. Ah, mas por que o senhor não estuda? Eu disse: porque eu não tenho tempo. E aí, assim, eu poderia estudar medicina para eu cuidar da minha saúde, mas eu não tenho tempo para isso. Eu sou pastor. Eu poderia estudar mecânica para eu cuidar do meu carro, mas eu não tenho tempo para isso. Eu sou pastor. Eu poderia estudar hidráulica, engenharia para cuidar da minha casa, mas eu não tenho tempo para isso. Eu estou fazendo uma outra coisa que também é importante para outras pessoas. Então, eu sou pastor de muitas pessoas. Então, por que não ter, por exemplo, um consultor financeiro que vai cuidar do meu dinheiro, um corretor de finanças, alguém que eu tenho lá pouquinho, mas eu vou entregar na mão daquela pessoa para ela cuidar para mim, para ela me ajudar, me orientar. Né? Como é o caso do Ivan hoje, né, que ajuda pessoas no sentido de essas pessoas entenderem o seu papel, o seu comportamento e mudarem algumas coisas na sua vida. Então essa coisa de você ter um profissional, um especialista numa determinada área, que te ajuda, é importantíssimo. No livro eu falo um pouquinho sobre isso, Ivan, tá? Pedir ajuda é importante. Eu até ia entrar agora, Como Fazer a Sua Família Dar Certo, eu já li esse livro anteriormente. Ele tem alguns aspectos, né, alguns tópicos de dicas. Não há uma receita pronta, né? Mas é interessante você saber que tem algumas coisas que já deram certo para outras pessoas, para outros casais e que são pontuados, né? Eu até costumo dizer que essa coisa da fórmula, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo, é meio complicado. Mas o livro traz algumas dicas importantes no sentido familiar. Quais os pontos que você poderia destacar do livro que podem ajudar para as famílias agora nesse final de ano, estão se reunindo, muita confraternização, mas também acaba muito conflito, porque está todo mundo junto de novo, né? A gente está vivendo um tempo de muita maquiagem, né? Porque assim, você não vê ninguém postando foto feia no Instagram. Aliás, foto feia ninguém quer postar. Não tem como. Tem até lá os filtros, né? Filtros para você ficar mais bonitinho. Filtro existe para isso. Eu sou anti-filtro, então eu posto a minha realidade lá, né? Uma coisa minha, pessoal. Agora, é muito comum, principalmente as mulheres e tal, colocar filtros, mudar maquiagem, etc. e tal. Nós vivemos muito hoje com maquiagens. Ok? E hoje tem muito casamento maquiado. Você olha lá o casal no Instagram, no Facebook, no YouTube, poxa, o casal mais lindo do mundo. Daqui a pouco você recebe a notícia que separaram. E você diz, ué, mas como que pode? Por quê? Porque estavam vivendo de maquiagem, de aparência, como a gente diz. Então, no livro aqui, eu vou destacar uma coisa que eu vou repetir, na verdade, aqui. Eu lembro que uma vez eu fui na escola da minha filha, ela era pequenininha, né? Ela ainda estudava no Dom Jaime aqui em São José, e eu fui na escola numa palestra para pais, era uma palestra para pais, né? Coisa de pais e mestres e tal. E aí eu disse assim, poxa, eu não vou, rapaz, eu não preciso ir, porque eu dou palestra para casais, eu falo sobre família, inclusive no livro eu registro isso. Como é que eu vou lá participar de uma palestra para pais se é uma coisa que eu sei, né? E é aquilo que você falou, não se esgota o assunto, né? E aí eu fui, acabei indo e tal, e a primeira coisa
coisa que aconteceu me deixou envergonhado. A pessoa que estava lá falando, ela disse assim, eu gostaria que levantassem a mão aqui os pais, né, que estão aqui presentes e que conhecem o melhor amigo ou a melhor amiga do seu filho, da sua filha, sabe quem é, onde mora, quem são os pais dele, dela, etc e tal. Se você conhece o melhor amigo e a melhor amiga da sua filha, levante a mão. E eu entrei no desespero, conflito, que é agora. Por quê? Porque se eu levantasse a mão, eu ia mentir. E se eu não levantasse, eu ia ficar com vergonha de mim mesmo. E aí eu não levantei a mão, fiquei quieto, porque naquele momento eu não sabia quem era a melhor amiga da minha filha, quem era a família, quem eram as pessoas. E a pessoa que estava lá dando a palestra disse assim, então se você não levantou a mão, o teu filho ou a tua filha está correndo perigo. Porque você deixou ele e não protegeu ele. E aquilo para mim foi um choque. E eu entendi uma coisa assim, ó, que problemas não podem ser ignorados, problemas crescem, problemas eles podem dominar a gente, problema não é para ser contornado, então todo casamento tem problemas, sim, mas esses problemas existem para serem resolvidos, é assim na vida, o professor dá problema para você resolver e para você passar de fase, mudar de ano, melhorar na vida, e tem casais que vivem sofrendo, repetindo de ano e sofrendo os mesmos problemas porque não pedem ajuda, e tem coisa na vida, Ivan, que a gente tem que pedir ajuda, sabe? Aliás, quase tudo na vida a gente precisa pedir ajuda. Tem coisa que você vai resolver sozinho, mas tem coisa que você só vai resolver com a ajuda de alguém. Tem coisa que nem você e alguém conseguem resolver, mas aí Deus pode ajudar a resolver. Porque Deus é maior que todos nós e o poder da fé é algo inexplicável para a ciência, é inexplicável para a física, para a química, para a matemática, para qualquer ciência do mundo, mas Deus faz milagres e é isso que eu creio. Legal. Reconhecer que tem um problema e pedir ajuda. Jalmir, nós estamos chegando no final agora do nosso programa. Eu já queria agradecer você que está nos acompanhando, que tem nos acompanhado durante esse ano, né, do nosso programa. Que você permaneça conosco o ano que vem, que você nos siga nas redes sociais, que você dê dicas, sugestões de temas que você gostaria de participar, desejar de ouvir, né, de entender, de que nós trouxéssemos determinadas temáticas aqui para o programa. Desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, de muita paz e saúde. E eu queria que o Jalmir finalizasse deixando aí então uma mensagem de Natal, de final de ano para os nossos telespectadores, as pessoas que estão e que irão nos acompanhar. Amém, que legal. Olha só, gente, uma coisa que eu sempre costumo dizer e para mim é uma filosofia de vida. O ontem é irreversível, o passado é irreversível. A gente não pode voltar lá atrás para resolver, corrigir, consertar mais nada. O amanhã, o futuro, é uma possibilidade. Nenhum de nós sabe se vai acordar amanhã, se vai estar aqui amanhã. Nós recebemos a notícia de 2 adolescentes em Camboriú que morreram dormindo, soterradas. Quem podia imaginar isso? O amanhã é improvável, é só uma possibilidade. Mas agora, hoje, é a oportunidade, é o presente que Deus tem para nós, é o momento. Então, meu conselho para você nesse Natal, celebre. Celebre a sua família, celebre os seus amigos, celebre a sua vida, celebre o que você tem. Não deixe aquilo que você não tem ofuscar aquilo que você já tem. Não permita que aquilo que você ainda não é ofusque, sufoque aquilo que você já é. Então celebre a sua casa, o seu lar, o seu carro, os seus bens, o seu filé mignon, né, ou o seu filé nenhum, o seu ovo frito. Celebre, seja feliz, se divirta, ria muito, coma, beba, mas preste contas para si mesmo e a Deus de tudo que você faz. A vida é mais feliz quando a gente vive um dia de cada vez. Que Deus abençoe vocês, um prazer estar aqui com o Ivan, meu amigo. Um beijo para ele, para a Ju, para o João, para a família toda, né? E para todos vocês, que Deus abençoe. Um Feliz Natal e um Ano Novo maravilhoso e extraordinário. Um forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima.